Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer essas faixas. Eu anoto aqui quando eu tenho encomenda delas, como faixa cruzada, tá? Ela cruza aqui na frente, ó. É um modelinho bem gostoso de fazer, bem rápido, né? Ó, já fiz vários. Essa aqui é é a última encomenda. Na verdade, eu tenho encomenda de 4 aqui, né? São 2 laranjas. Essa rosa menorzinha, que é pra criança, ó. A diferença é pouca, mas ela tem uma diferencinha. Que é pra tamanho de 8 a 10 anos. E as maiores, que é pra adulto. Ela dá um efeito bem legal, tipo um turbante, bem interessante. E bem econômica. Essa daqui, olha... Eu pesei ela aqui, ó, 35 gramas. Não tá travando ali a balancinha, mas 35 gramas. Essa laranjadinha aqui, na minha balança, pesou 30 gramas. Mas é essa faixa de 30 a 35 gramas. Então, um novelinho de 40 gramas dá e sobra, né? Dá com suficiência, digamos assim, para fazer uma faixa dessa. Eu comprei um novelo de 100 gramas, eu já fiz 2 e ainda tenho essa quantidade de fio, que é a que eu vou fazer a terceira faixa. Eu fiz uma de encomenda e por conta dela, veio mais 2 da mesma cor. Você vai precisar da lã, eu tô usando aqui a lã Tex 500. Se você quiser usar outra Tex, não tem problema, tá? Nós vamos trabalhar com metragem, com fita métrica aqui. Então, não tem problema a Tex que você vai usar. O importante é você seguir a medida, né? Em alguns vídeos, às vezes, a gente olha, umas falam para seguir medida, outras para seguir tabela. Eu tenho uma tabela que eu sigo, mas eu sigo aproximadamente, né? Por exemplo, mulher fala que a circunferência da cabeça é 55 centímetros. As faixas e as toucas eu faço geralmente entre 45 a 46, 47 centímetros, porque elas têm uma elasticidade, né? Se você fizer os 55 exatos, ele fica meio folgado. Então, eu gosto de fazer um pouco menor. Mas, se você quiser pegar também, medir a circunferência da cabeça da cliente, não tem problema. Olha, aqui eu usei a mesma marca de fio e usei a mesma quantidade de correntes para iniciar e aqui deu uma diferencinha no tamanho. É super normal, tá? Eu acho que algumas cores deixa a lã um pouco mais grossa. Não sei, dá uma modificada. De uma cor para outra, às vezes dá uma diferença, sim, nos tamanhos. Por isso que é legal você seguir, né, com a fita métrica. Olha, essa aqui deu 9 centímetros e um pouquinho. Essa aqui já deu 10 centímetros, tá vendo? É pouquinha diferença, mas sempre dá. Na largura aqui, eu tenho trabalhado em quantidades de correntes, né? E no comprimento, né, que você vai fazer a sua faixa, eu tô seguindo a metragem. Se você é novo aqui no canal, ainda não conhece, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos, deixe um like para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são relevantes e indique para outras pessoas. O foco do nosso canal aqui é peças rápidas, fáceis e econômicas. Então, dá uma passadinha lá, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha. Tem várias peças de vários modelos diferentes. Tem tapetes, tem porta-guardanapo, tem puxa-saco, tem coisas para bebês, tem de tudo um pouquinho. Passa lá para dar uma conferida. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa peça. Olha, eu iniciei aqui a minha carreira com 17 correntinhas. Você pode fazer maior? Pode começar com quantas correntinhas você quiser. O importante é que você comece com um número ímpar, porque quando você for fazer a próxima carreira de pontos baixos, ela fica em um ponto
em um número par. Por quê? Porque aqui, como a gente vai dividir, ó, para poder fazer o cruzado, você precisa da mesma quantidade de pontos de um lado e de outro. Então, tipo assim, eu comecei com 17, a minha carreira vai ter 16 pontos baixos. Vai ficar, quando eu for dividir, 16, vai ficar 8 para um lado e 8 para o outro. Essa aqui, que foi um tamanho infantil, eu comecei com 13 pontos baixos, com 13 correntinhas, eu fiquei com 12 pontos baixos. Na hora de dividir, eu fiquei com 6 pontos de cada lado, tá bom? Então, você sempre observa essa questão. Inicia com um número ímpar de correntinhas, para na hora que você fizer os pontos baixos, fique com um número par. Então, aqui, ó, eu fiz os meus 17 correntinhas, vou pular aqui a primeira logo depois da agulha, e no próximo eu faço o ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base, para cada correntinha, ficando aqui com 16 pontos baixos. Vou finalizar aqui os meus 16 pontos e volto para mostrar como é que a gente vai fazer a próxima carreirinha, tá bom? Fiz aqui os meus 16 pontos, faço uma correntinha, viro a minha peça e vou pegar só na laçadinha de trás aqui, ó, e vou fazer os pontos baixos, ó, sempre pegando só na laçadinha de trás, para ficar esse efeito canelado aqui, ó, da peça, tá vendo, ó? É esse efeito canelado que dá a elasticidade do seu trabalho, tá? Principalmente na lã, tá? Se você quiser fazer com outros fios, dá para fazer, só que a elasticidade da peça não é a mesma, tá bom? Eu tô usando aqui, eu acho que eu não falei no início, tô usando a linha Tex 500 e tô usando uma agulha 4,5, tá? E uma fita métrica e uma tesoura para o acabamento. Mas eu tô fazendo com a agulha 4,5. Na embalagem da linha, fala de agulha 2, 2,5, se eu não me engano, e 3. Mas, quando você faz um trabalho com uma agulha maior, ele dá uma elasticidade maior. Se você faz com as agulhas menores, a elasticidade da sua peça também vai ser menor, tá? Ó, fiz aqui toda a minha carreira, fazendo os 16 pontos, faço uma correntinha e viro novamente. Você vai fazer desta forma. Por exemplo, eu vou fazer aqui um modelo adulto, né? Feminino adulto. Então, eu preciso de 45 centímetros, talvez 46 centímetros de peça. Então, como é que a gente vai fazer? 46 centímetros. Nessa parte aqui cruzada, a gente vai usar 10 centímetros. Então, eu vou pegar, ó, 45 menos 10 dá 35. 35 dividido por 2, porque são dois lados da sua peça, certo? Você vai fazer uma parte, vai cruzar e vai fazer outra parte. Então, 35 dividido por 2 dá 17,5. Você pode fazer 17,5 ou 18 centímetros, essa primeira parte aqui. Então, você vai seguir esse padrão, fazendo os pontos baixos, né? Essas carreiras caneladas, por 18 centímetros aproximadamente, entre 17 e 18. Aí, o critério é seu. Você vai fazer e depois a gente volta para dar a continuidade, para a gente fazer a parte aonde a gente vai separar ali para cruzar a nossa peça, para fazer o efeito cruzado ali da parte central do nosso trabalho. Então, você vai seguir pontos baixos em todas as carreiras, pegando sempre na partinha aqui de trás, tá? Sempre só na argolinha de trás, para dar o efeito caneladinho da sua peça. Eu vou fazer aqui os meus centímetros, né? Os meus 18 centímetros aproximadamente, e volto para mostrar como é que a gente vai fazer a parte cruzadinha da nossa peça, tá bom? Eu vou deixar uma tabela na descrição do vídeo para outros tamanhos. Aqui eu tô fazendo o tamanho feminino, né? O tamanho adulto.
Se você quiser fazer os tamanhos menores, né, mais infantis, eu vou deixar uma tabelinha por idade, mas ela não é 100%, tá? Se você quiser pedir para cliente te passar a medida, ótimo, você sempre vai pegar a medida da circunferência da cabeça e vai fazer aproximadamente 10 centímetros a menos. 45 centímetros você faz 35. 55 centímetros, que é o tamanho adulto, normalmente você faz 45, e assim sucessivamente, tá bom? Na descrição do vídeo você vai encontrar a tabela, né? Você tem que lembrar que se você for fazer os tamanhos menores, você também tem que diminuir aqui na largura, porque não fica legal essa largura de 10 centímetros, por exemplo, para um bebezinho, né? Então, você vai diminuir aqui a quantidade de correntinhas que você vai iniciar. Lembrando que você tem que diminuir para fazer sempre número par, né? Por conta dessa divisão aqui que a gente vai fazer para fazer essa parte cruzada da peça. Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar como é que a gente vai cruzar essa parte. Olha, eu fiz aqui um pedaço. Você não estica, tá? Ó, você pega a peça, só acerta ela aqui, coloca a fita métrica aqui, ó, 18 centímetros aproximadamente, tá? Aproximadamente ali entre 17 e 18, ó. Dá uma arrumadinha, ó, 18 centímetros, certo? Agora, a gente vai fazer essa parte que vai cruzar. Como são 16 pontos, então eu preciso de 8 pontos aqui. Eu faço a correntinha, viro a peça e vou fazer aqui, ó, 8 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço a correntinha e viro a peça e vou fazendo aqui os 8 pontos baixos novamente. Você vai fazendo dessa forma, de ida e volta, por 10 centímetros, tá? Você vai fazer 10 centímetros de um lado e depois volta do outro. Você vai fazer os 10 centímetros. O importante é que você finalize a peça, os dois lados, pro mesmo lado. Tipo assim, eu preciso finalizar com a carreira que termina no canto aqui, tá bom? Então, no caso, ó, eu preciso terminar aqui, nessa carreira aqui, finalizando aqui. Então, você vai contar os 10 centímetros e vai finalizar a carreira deste lado, tá? Na lateral da peça. Então, faz aqui os seus 10 centímetros que eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer a próxima etapa. Olha, eu finalizei aqui, deu um pouquinho mais de 10 centímetros, tá vendo? Ó, nessa parte aqui dá os 10 centímetros, deu uma carreirinha a mais. Por quê? Porque eu preciso que essa parte finalize na lateral aqui da peça, tá? Aí, faço uma correntinha e arremato o meu fio. Por que que eu preciso que ela finalize aqui? Porque esse outro lado eu também preciso que finalize do mesmo lado aqui. Vou seguir agora o mesmo padrão, a mesma quantidade de carreiras para fazer essa outra parte. Para na hora que a gente cruzar, como a outra parte vai estar finalizando aqui na parte central, a hora que eu cruzar, ela vai estar na lateral para que eu volte fazendo a carreira, tá? Que aí dá um acabamento mais perfeito, digamos assim. Que nem aqui, ó. Aqui eu iniciei a carreira vindo pra cá. Então, eu vou virar a minha peça, vou amarrar o meu fio aqui e vou dar continuidade à minha carreira. Por quê? Porque as duas partes têm que se completar para não ficar feio a peça, tá vendo, ó? Elas se completam, ó. Deixa eu pegar na outra cor aqui mais clara pra... Ó, tá vendo? Ó, essa completa essa, ó. Elas têm que se completar para que o trabalho fique bonito. Para na hora que você for finalizar aqui, as peças se completem, tá? Que aí fica um acabamento mais perfeito, digamos assim, tá bom? Então, olha aqui, ó. Amarrei meu fiozinho aqui e vou dar continuidade à carreira como se eu tivesse continuando essa, tá? Ó. Então, eu venho aqui, aqui a gente sempre começa
Vou começar aqui com 2 correntinhas, porque seria o meu primeiro ponto baixo, tá? E vou caminhar aqui com um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Seguindo aqui. Aqui também vai ficar com 8 pontos baixos. Ó, aqui as 2 correntinhas que eu iniciei equivalem a um ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço a correntinha para virar a peça e vou seguindo o padrão aqui. Tá bom? Eu vou fazer a mesma quantidade de carreiras. Então, conforme você vai fazendo aqui a sua peça, você vai olhando na outra parte para ver se você conseguiu fazer a mesma quantidade de carreiras, tá? Ó, a correntinha e viro a peça e continuo um ponto baixo para cada ponto de base. Olha, vou mostrar como é que eu vou olhando para ver a quantidade de carreiras, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Essa parte completa essa, ó. Então, eu preciso fazer e ir medindo aqui, ó, essa parte em relevo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou fazer a mesma quantidade aqui de carreiras, tá? Vou continuar aqui, finalizar a minha outra lateral aqui e volto para mostrar como é que a gente vai cruzar as 2 partes. Olha, eu fiz aqui, ó. Você vai acompanhando, ó, seguir, seguir, seguir. Deu a mesma quantidade aqui de carreiras, certo? Finalizei aqui na parte central da peça. Não tem problema nenhum. O que que você vai fazer? Você vai pegar a correntinha, vai virar a peça aqui e vai fazer a próxima carreira. Ó, um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Certo? Ó, até finalizar aqui a carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou cruzar a outra parte. Então, eu vou pegar a outra parte aqui e vou pôr por baixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Na verdade, eu ponho por cima aqui do lado que eu tô. E vou pegar aqui, ó, no ponto baixo, ó, da carreira e vou seguir o padrão. Fazendo um ponto baixo e já vou escondendo o fio aqui, ó, entre os pontos, ó, dentro do ponto, na verdade, ó. Então, é só seguir o padrão. Finalizando aqui os 16 pontos baixos que a gente fez do outro lado da peça, na outra parte antes do cruzadinho. Subo a correntinha, viro a peça novamente e vou seguindo aqui um ponto baixo para cada ponto de base pelos 16 pontos. É bem simples, né? Agora a gente já fez a emenda, a peça já ficou cruzada, é só seguir agora o padrão, um ponto baixo para cada ponto de base, igual a gente fez do outro lado, certo? Ó. Já emendou o cruzadinho ali, já ficou cruzado, agora é só seguir o padrão. Você vai seguir esse padrão até formar 45 centímetros, ó, tá vendo? Já ficou aqui o cruzadinho. Aqui ficou a pontinha, ó. Você corta, arremata ela, que já ficou escondidinho ali. Aqui já ficou o cruzado, olha, o cruzado da peça. Você só vai seguir o padrão agora. Você vai seguir até ficar com 45 centímetros. Você vai colocar ela cruzada aqui. Não precisa esticar, só passa a mão assim para ela se alinhar e vai medir da beiradinha aqui até o outro lado, ó. Aqui tá com 29 centímetros. Você vai fazer até formar os 45 centímetros aqui, tá bom? Então, conclui a sua faixa. Chegando nos 45 centímetros, você espera que eu vou voltar pra gente finalizar a nossa peça. E aqui, ó,
deu os meus 45 centímetros, não sei se você consegue ver, ó, 45, e aqui o início da faixa. Agora, o que que você vai fazer? Você vai continuar aqui, mas você vai virar aqui a peça do avesso, ó, a parte que você tá aqui, que você finalizou, vai unir com a de trás, com a outra ponta. Aqui, geralmente, a parte que você finaliza aqui é do mesmo lado que a parte que você iniciou. Então, você tem que, ó, introduz a agulha aqui na parte de trás da argolinha, né? Na argolinha de trás, e introduz aqui na onde você iniciou ali, ó. E puxa um baixíssimo, certo? Introduz a agulha na argolinha de trás e na argolinha aqui da outra lateral. Puxa aqui, ó. Tenta já ir escondendo o fiozinho ali, ó. E vai fechando com um ponto baixíssimo de um lado e do outro. Certo? É apenas isso aqui. Fazer tipo uma costura de ponto baixíssimo por toda a carreira. Que assim você já finaliza a peça, já costurando ela. Fica bem firmezinho. Vai dar 16 pontos baixíssimos, né? Porque são 16 pontos altos, ou pontos baixos, me desculpa. Então, você vai finalizando aqui, já vai finalizar todos os pontos dos dois lados. É bem fácil de fazer essa finalização, todas as faixas a gente finaliza dessa mesma forma, tá? Ó. Cheguei aqui no meu último. Puxo aqui e já fecho aqui com, ó, uma correntinha e arremato o meu fio. Ó, arrematei meu fio, puxa. Aqui, você pode, tanto com a agulha mesmo do crochê, ou pegar uma agulha de tapeceiro e ir escondendo o seu fio. Essa agulha de crochê que eu tô, ela é grossa. Mas, ó, você dá um pontinho aqui, um nozinho. Se você quiser, você pode pegar uma agulha de crochê mais fina, que aí fica mais fácil, não estraga a peça, ou a de tapeceiro, e vai aqui escondendo o seu fio entre os pontinhos, ó. Você faz de forma que o fio fique bem escondidinho. Ó. E depois arremata as sobras. Olha, eu vou introduzindo a agulha, ó, e escondendo meu fio. Não precisa esconder muito, não, um pedaço que você esconder já tá beleza. Aí, corta a pontinha, vem aqui na onde tem a outra pontinha, já corta. E aí, você vira do outro lado, ó. O lado que você faz a costura fica sendo o lado avesso, tá? Ó, a nossa peça concluída. Lembrando que eu fiz essas faixas, eu peguei uma lã de 100 gramas. Com uma lã de 100 gramas, eu fiz 3 faixas dessa, tá? Então, uma lã de 40 gramas dá pra fazer tranquilamente uma faixinha dessa, tá bom? Deixa eu pesar aqui pra ver quanto que sobrou da minha lã. Olha, minha balança nem marca aqui quanto que sobrou, mas deve ter sobrado umas 5 gramas só. Deixa eu pesar essa faixa que eu finalizei agora. Olha, 35 gramas. Não dá pra ver? Deixa eu... 30 gramas, 35. É a faixa de peso de uma faixinha dessa. É bem econômica, bem fácil de fazer, bem rápida. Ela tem uma elasticidade boa, ó. Fica bem confortável, não aperta, não fica machucando, tá? Ela fica bem legal. E aí, você pode cruzar pra cima, você pode cruzar pra baixo, ó, independente
da forma que você cruzar a faixa que fica bom, tá bom? Fica interessante. Você pode... O importante é você deixar essa parte da costura pro lado de dentro, tá? Ó, acabou que ficou um lado pra cima e o outro lado pra baixo. Ó, na verdade, uma faixa pra cima e outra pra baixo. Mas não tem problema nenhum, tá bom? Então, é uma faixa rápida, fácil e econômica. Dá pra fazer com sobras de fio. Geralmente, eu tenho feito com as sobras das toucas. Tem touca que gasta por volta de 80 gramas, 70 gramas. E aí, uma faixa de 100 gramas, às vezes dá uma faixinha dessa, né? Geralmente dá. Muito raro não dá. Principalmente essas menores, né? Infantis é mais certeza. Por hoje fica esse modelinho, é um modelinho bonito, eu gostei bastante. Achei bem gostosa de fazer, eu espero que você tenha gostado também. Vou trazer novos modelos aqui, né? Que agora eu tenho feito bastante faixa por causa do friozinho que tá aqui, né? Tem uma faixa trançadinha ali também. Se você tá acompanhando o canal, você viu que tem a touca com o barrado trançado. Tem a polaina, que também tem o barrado trançado. E eu recebi encomenda de uma faixa com aquela trança. Então, eu modifiquei a quantidade de pontos aqui, né? Pra dar a largura. E aí, eu vou gravar pra vocês também, fazendo ela. Mas a base, geralmente, das faixas são sempre a mesma quantidade que a gente inicia aqui para poder dar largura, né? Você precisa que a faixa tenha entre 10 e 12 centímetros, ó, essa daqui tá com 10. Mas até 12 centímetros são tamanho bom. Eu, particularmente, eu prefiro com 10 centímetros, mas tem cliente que pede com 12, né? De uma cor para outra, às vezes muda um pouco a elasticidade da peça, não sei se é por conta da tintura, né, que eles usam para tingir os fios, mas porque eu tenho usado aqui sempre a mesma marca e dá diferença de uma cor para outra, tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos, deixe um joinha para que o YouTube indique os nossos vídeos para outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um bom dia.